No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, o vereador Edmilson Souza, do PT. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos aí que nos ouvem e nos assistem. Vereador, o senhor fez uma crítica ácida semana passada ao prefeito Guti, dizendo que o governo dele só tem 2 obras. Quais foram? Na verdade, uma resposta a uma fala do vereador líder do governo, que continua insistindo em colocar a culpa nas administrações passadas sobre a falta de gestão da atual administração. Vereador Carneiro? Vereador Eduardo Carneiro. Então, ou seja, lá nós colocamos as 2 obras, que são obras de começo, meio e fim, planejadas e executadas pela atual administração, é o retorno em frente à Igreja Universal, na Paulo Facini, e aquele chafariz, fonte, não se chama de fonte, ou de chafariz, a Fonte interativa. Fonte interativa. São as 2 grandes obras realizadas nesse período. E a UPA Cumbica? A UPA Cumbica já estava pronta. Na verdade, se fosse levar a sério mesmo, a placa deveria ser 50% com o nome do prefeito Almeida e 50% com o nome do atual prefeito. Talvez o ex-prefeito Almeida merecesse um pouquinho mais dos 50%, porque todo o equipamento ficou pronto anteriormente, assim como a UPA Paulista. E a UPA Paulista, eu ia perguntar. A UPA Paulista e a UPA Cumbica já estavam prontas, com todos os equipamentos comprados, já estavam o prédio pronto, tudo regularizado, faltando apenas resolver a questão de RH, que foi resolvido o RH. Infelizmente, o RH da UPA Cumbica se resolveu fechando o PA Paraíso. Então, a equipe que estava no PA Paraíso foi transferida para a UPA Paulista, ou seja, literalmente vestindo um santo e descobrindo outro. E o repasse do SAI à Sabesp, o senhor não contabiliza isso? Eu acho que no futuro, não muito distante, nós começaremos a perceber que não foi feito algo que fosse bom para a cidade. Eu já dei esse exemplo aqui, Pedro. O SAI não é o que ele vale pelos seus equipamentos, pelo seu prédio, pela estrutura que tem. É o potencial que ele tem no médio, no longo prazo. Por que eu digo isso? Uma empresa que foi vendida como SAI, que foi entregue, na verdade, ela não foi vendida, foi abatida uma dívida e entregue para a Sabesp. Eu sou contra, na verdade, eu gostaria que o SAI continuasse público, mas vamos supor que a opção do governo fosse privatizá-la. A venda de uma empresa deste porte, você arrecadaria muito mais. Então, até do ponto de vista do que pensa o governo municipal, que é a questão de venda, de privatização, de terceirização, a lógica está errada ao meu ver. Vou te dar um exemplo. Qual empresa tem uma carteira de 400 mil clientes? O SAI tem uma carteira de 400 mil clientes, ou seja, não é o valor apenas do imóvel, não é o valor apenas, é o valor agregado que se tem. O valor agregado é muito alto. Qual empresa hoje no mundo tem uma carteira de cara que vai entrar com 400 mil clientes? São poucas. Agora o senhor questiona a carteira de clientes, eu questiono a parte física, assim, as propriedades do SAI, os imóveis, ficarão para a prefeitura? Isso não ficou muito claro na lei, e é um risco, porque na verdade nós temos imóveis muito bem localizados, como o prédio novo, temos outros espalhados pela periferia da cidade. Isso lembra muito, Pedro, quando foi vendido a Telesp. Não sei se você lembra. Lembro. Então, grandes prédios estruturados, como um que está na região central até hoje. Na Baixada de Cumbica, ali perto da Santos Dumont, você tem uma esquina inteira que é da antiga Telesp. Isso ficou meio no limbo. Eu espero que não aconteça a mesma coisa, espero que fique no patrimônio da prefeitura. O senhor tem essa dúvida também? Então. Eu tenho essa dúvida. Como é que vai se resolver isso, né? Então, ou seja, eu acho que muita coisa está se falando sobre a questão da Sabesp, mas continua a reclamação sim de falta de água, continua a reclamação de bairros que acabam tendo problemas. Mas melhorou, né, vereador? Eu acho que a melhora, Pedro, do ponto de vista de quem está assumindo, a matéria-prima está na mão da Sabesp. Então, ou seja, tem uma facilidade maior de resolver. E eu não contabilizaria isso como um grande feito político, até porque as pessoas estão pagando por isso. Não é algo que está vindo gratuitamente. Então, eu sempre coloco o pensamento um pouco mais na frente. Será que o SAI não vai nos fazer falta no futuro? Eu tenho muitas dúvidas. É uma grande pergunta também, qual será o impacto político nas eleições no ano que vem, né? O fator Sabesp. Exatamente, porque quem controla, quem tem vamos dizer assim, o equipamento de manobra que eles falavam anteriormente, né? Estamos fazendo manobra em tal região. O que era manobra? Na verdade, tirar água de uma parte, mandar subir para outra e tal. Esse equipamento, essa manobra vai estar na mão do governador. E com certeza o governador tem suas preferências políticas. Então pode ser que, dependendo como esteja a situação do prefeito, falte água ali, falte água por lá, infelizmente.
Vereador, uma pergunta inevitável. O senhor foi secretário da Cultura, né, da cidade. Como é que o senhor vê a inauguração do Sesc Guarulhos? 24 mil visitantes na inauguração. Boa pergunta. A minha preocupação é se vai servir ao cidadão da cidade, principalmente o carente. Né? Vai. Sabe por quê, Virgílio? O Sesc, na verdade, quando eu assumi como secretário de Cultura em 2001, o prefeito da época, até 2000, o prefeito Jovino, mandou um projeto de lei para a Câmara para ceder uma área para o Sesc e foi rejeitada pela Câmara. Passado, não sei se vocês sabem disso, não foi aprovado, não se conseguiu aprovar a lei cedendo. Passado algum tempo eu encontrei, já como secretário, numa solenidade, o Danilo Santos de Miranda, que é o presidente, era à época e continua o presidente, uma das figuras aí da gestão cultural de maior importância no Brasil, e conversando com ele, ele falou, você é de Guarulhos e tal, me apresentei como secretário, disse, lá nós não conseguimos fazer unidade porque a prefeitura não nos cede a área. Eu disse, não, nós temos todo interesse. E começamos uma conversa em 2001 para poder voltar para a Câmara, fazer o projeto, escolher a área. Inicialmente o prefeito Eloy Pietá, que era o prefeito da época, a qual eu era secretário, o Eloy até propôs uma unidade do Sesc no Pimentas, para poder ajudar a desenvolver aquela região, que foi uma estratégia utilizada. Mas o Sesc disse, nós precisamos ficar mais perto do comércio central e preferiram aquela área. E aí foi feita a doação. O Sesc, todos os lugares, todas as cidades que ele que recebeu unidades, ele dá um dinamismo novo para a produção cultural, para a circulação cultural. A estrutura é uma estrutura maravilhosa, simples, não é nada rebuscado, mas é muito prático, com rampas. Eu estive lá na inauguração. Eu acho que os artistas da cidade terão, porque o Sesc teve um cuidado, não sei se vocês verificaram, vários artistas de Guarulhos gravaram vídeos institucionais falando da cultura aqui. Esse cuidado o Sesc sempre tem. Então eu acho que vai estar aberto. Sim, é óbvio, é um outro sistema, um outro tipo de funcionamento, diferente dos equipamentos públicos. Mas eu acho que chega num momento importante para a cidade, que nós estamos sem programação cultural na cidade inteira. O Adamastor virou um lugar de eventos corporativos, quando tem eventos corporativos lá. Então a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia, que assumiu praticamente o comando ali do prédio, tem feito eventos, poucos, e eventos corporativos não tem nada a ver com a cultura. Então acho que o Sesc, a vinda, é em boa hora, o prédio, não sei se vocês estiveram lá, ainda não. É espetacular. Agora, vereador Edmilson Souza, parece que há uma expectativa hoje na Câmara Municipal de um projeto de reestruturação de cargos. O senhor está ciente? Eu estou. Na verdade, existem 2 projetos pautados hoje sobre a estrutura da Câmara, Pedro. Vamos dividi-los. O primeiro, todos os 2 têm apontamentos do Tribunal de Contas. Não é Ministério Público, é Tribunal de Contas. Sim. O primeiro deles é que nós tínhamos os gabinetes dos vereadores com composições um diferente do outro. Você mantinha um valor de verba a ser gasto, com RH, com o pessoal no gabinete, mas você fazia movimentações com mais liberdade. Remanejamentos. O Tribunal de Contas apontou isso como um problema. Então vou dar um exemplo. Poderíamos ter gabinetes que tinham nomeação de 2 chefes de gabinete para o vereador. Então o tribunal vê como um problema isso, eu acho corretamente. Então, ou seja, se unificou, a partir de agora, se a lei for aprovada hoje, os gabinetes ficarão todos iguais. A mesma estrutura, na mesma quantidade, com os mesmos nomes e as mesmas funções. O primeiro é esse. O segundo, trata-se de uma cobrança do Tribunal de Contas, onde você tem que ter 1/3, Pedro, dos cargos em comissão da casa, 1/3 tem que ser ocupados por servidores concursados do Legislativo. Da casa. Então essa reestruturação prevê a criação, eu acho que 60, 80, me foge a memória aqui, cargos para concurso público. Então, por exemplo, nós temos lá uma dificuldade de analisar a questão do trânsito. Então será aberto para concurso público, engenheiro de trânsito, para servir na área técnica da Câmara. Boa ideia. Teremos a criação de funções também administrativas, de escriturários, enfim, não sei qual que é o termo exato, mas é a função administrativa da casa. Esses cargos serão providos por concurso público, nem todos serão chamados agora, mas terá uma abertura de concurso. Havia uma polêmica em relação ao cargo de Advocacia Geral da Câmara. Na verdade, existe um apontamento sobre este cargo. Eu não estudei especificamente esse, Pedro, mas eu sei que tem problema do ponto de vista da criação e da sua ocupação. Exato. Eu sei que tem questionamento. Que não pode ser comissionado. Exatamente. Ok. Obrigado, vereador Edmilson Souza, pela participação. Uma boa sessão hoje à tarde.
Né? Obrigado. Hoje teremos a sessão ordinária e depois a sessão extraordinária. Mas agradeço. A extraordinária é para o plano diretor? Extraordinários, 2 projetos da Câmara, plano diretor, e tem um conselho que chama Conselho de Inovação de Guarulhos, que é um projeto de lei que está na casa e que será votado hoje. E sobre o plano diretor que o senhor tem a dizer? O plano diretor, eu acho que nós teremos dificuldade de votar hoje. A percepção que eu tenho é de que paira aí uma falta de parecer. Por quê? Porque, na verdade, é só um item, que é o item da habitação. Podemos falar de vários outros, mas um item, por exemplo, vou falar 2 bem rapidamente. O item da habitação. O projeto prevê uma área de expansão para habitações populares de 11 mil. Nosso déficit é 150 mil moradias. Então o plano diretor tratou mal isso. O plano diretor não considera, por exemplo, áreas de preservação. Eu acho que o plano diretor, no momento de debater isso, os 2 principais parques da cidade são parques que não têm uso público como parque. Um é municipal, que é o zoológico, que eu defendo que ele seja transformado em parque público, é uma área maravilhosa, não tem sentido mais enjaular animal para as pessoas ficarem vendo, embora tenha gente que gosta, acho que o governo tem que ter coragem. Mas é uma tendência mundial acabar com o zoológico. E criar um parque com lago. E o outro é a base aérea, nós precisamos entrar nesse debate da base aérea. A base aérea não pode ocupar uma grande área, é o parque mais estruturado da cidade, com alamedas construídas. É um condomínio residencial de luxo. De luxo. E nós precisamos entrar nesse debate porque a gente não pode sequer alargar em 2 metros a Monteiro Lobato. Não conseguimos entrar. Isso era o momento do plano diretor também forçar esse debate. É a maior região que nós temos e a tática militar que era necessária anteriormente, toda a estrutura não tem mais sentido hoje, até porque qual manobra militar você vai fazer do lado do maior aeroporto da América Latina? E a base aérea de Guarulhos é uma base terrestre. De aérea não tem nada. Sim. Não tem avião, não tem helicóptero. Então esse também seria o momento, Pedro, de nós pressionarmos, a sociedade pressionar para que a gente tenha acesso, para que lá seja um local, para aquela região toda de Presidente Dutra, de Cumbica, de Soinco, toda aquela região, um parque que seria com certeza uma referência. Com um cinema dentro, não sei se você sabe disso, tem um cinema construído dentro, que não tem utilização pública, enfim, além dos lagos. Eu frequentava a biblioteca da base aérea. Biblioteca. Campo de Na futebol, época né? da ditadura, né? Tinha muito livro de OSPB, então. Tinha, MP e Moral e Cívica. Então, só lembrando essas coisas, Virgílio, são coisas que o plano diretor não tocou e eu vejo ele com muita preocupação do ponto de vista de não ter atingido esses objetivos. Eu citei aqui, bem rapidamente, alguns que eu considero preocupantes. Tá. Vereador, só pedir uma parte para o senhor. Eu vou falar sobre racismo, eu sei que é uma bandeira também para o senhor. Na sexta-feira, entrevistando o vereador Geraldo Celestino, ele foi tentar citar uma frase famosa e eu acabei citando a frase na íntegra e o autor, Umberto Eco, pensador filósofo italiano, disse que as redes sociais, infelizmente, deram voz a uma legião de imbecis. Não quer dizer que todo internauta seja um imbecil, não. Quer dizer que há imbecis nas redes sociais que têm voz, né? E tentaram deturpar, aí vamos ao encontro aí da questão, ao X da questão. Há uma desavença entre o vereador Celestino e o Alex Bueno lá no Parque Secap. Os dois já foram amigos. Eu continuo amigo dos dois. Eu continuo amigo do Celestino e do Alex Bueno. Os dois já foram do mesmo grupo político. Exato. Então, se hoje eles estão rompidos, não é assunto meu, não é problema meu. Em nenhum momento eu quis ofender o Alex Bueno, até respeito ao trabalho dele. Eu quis citar a frase do Humberto Eco. Agora, lamentavelmente, algumas pessoas que não gostam do Celestino tentaram deturpar isso e mais, deram margem a comentários racistas. O vereador Celestino, que é negro, foi ofendido com frases racistas. Isso é crime, gente. Aí sim, Humberto Eco tinha razão, né? Deram voz a uma legião de imbecis. Os imbecis apareceram fazendo comentários racistas. Então, espero que esteja esclarecido esse assunto. É incrível, né, vereador? O racismo ainda está latente, e no Brasil é evidente, né? Na verdade, Pedro, o que acontecia antes? Um tipo de comentário desse, que foi ao vereador Geraldo Celestino, que eu também tenho todas as diferenças, todas é exagero, mas muitas diferenças políticas, mas nós temos uma Câmara Municipal de poucos negros. Sim. O Geraldo é um deles, eu sou o outro, também vereador, a Janete, são poucos, somos poucos lá, o Betinho, enfim. O que eu considero? Muita coisa, hoje a rede social deu vazão aquilo que antes era uma conversa de boteco, era uma conversa, um xingamento que você tinha. Hoje o cidadão acha que ele pode ir lá na rede postar. Eu vi o comentário, um deles, racista, em relação ao vereador Geraldo Celestino. Então, ou seja, é uma situação
constrangedora, porque essas pessoas se escondem muitas vezes atrás de um teclado, atrás de uma tela de celular e acham que podem fazer o que quer. E não pode. Eu tenho, por exemplo, um processo de 2, 3 meses atrás, nunca entrei com processo, até porque eu acho que é um direito. Eu, como figura pública, acho que as pessoas podem fazer críticas, não tem problema nenhum. Críticas. Mas tem uma pessoa que passou do limite, que não teve jeito, fez uma ofensa ali, e nós acabamos solicitando lá uma ata notarial, cartório e tal, estamos ingressando, já ingressamos com uma medida judicial contra essa pessoa, porque eu acho que as pessoas estão, não vou nem dizer o termo, não é passando o limite, porque essas pessoas pensam exatamente isso, elas são racistas mesmo, são racistas. Elas encontraram na rede social uma vazão que tenha mais repercussão. É uma ferramenta para o ódio, né? Lamentável. Obrigado, vereador Edmilson. Obrigado. 7 horas e 32 minutos, um rápido intervalo, produção.